irmão. Meus amados, o tema que eu queria compartilhar conosco nesta manhã é como nós devemos viver a vida cristã. A carta de Paulo aos Efésios, meus amados, é uma carta muito preciosa, porque o apóstolo Paulo nos mostra como a graça do Senhor entrou na nossa vida. O primeiro capítulo vai nos mostrar que o Senhor, na sua bendita trindade, na sua grandeza, abençoou ricamente a igreja. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, Deus Pai nos abençoa, nos escolhendo, nos predestinando, nos abençoando de uma forma preciosa e valorosa em Cristo. Segundo o bom prazer da sua vontade e o amor dele, nós somos escolhidos, adotados, predestinados em amor. Em Cristo, irmãos, nós também temos muitas bênçãos espirituais. No Senhor, nós temos o perdão, a remissão, nós conhecemos os mistérios da vontade de Deus, e em Cristo nós não somente temos uma herança no céu, mas segundo o plano de salvação, o plano salvador, nós somos a herança de Deus pela sua preciosa graça. O Espírito Santo também nos abençoa, meus amados, nos fazendo crer no Evangelho. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, o Espírito Santo nos selou com a sua gloriosa presença. E ele é o penhor, a primeira paga, o primeiro pagamento de que o Senhor vai nos dar muito mais diante do seu amor já demonstrado. Então, meus amados, nós vemos também, né, no capítulo 1, que o Senhor nos iluminou no nosso entendimento para que Cristo Jesus seja o cabeça e nós andemos com essa iluminação na presença do Senhor. O capítulo 2, meus amados, vai nos mostrar que o Senhor nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Sem Cristo, nós éramos escravos do mundo, éramos escravos, de Satanás, e a Bíblia vai nos falar que nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas aí o capítulo 2 nos mostra: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E Paulo dá um brado: pela graça somos salvos, não é? Isso não vem de nós, nem a fé, nem a graça, mas isso é um dom precioso de Deus, e de mortos em nossos delitos, nós agora somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para andarmos nas boas obras que Deus preparou de antemão, que nós andássemos nelas. Então, nos capítulos 1 a 3, meus amados, o apóstolo Paulo ora, ele coloca essas bênçãos diante dos irmãos para que eles entendam que nós somos o povo mais abençoado pela graça do Senhor. Não somos melhores do que ninguém, meus amados, mas nós somos abençoados. Se nós temos uma vida de transformação, é porque esse amor insondável da Trindade de Deus chegou ao nosso encontro. Capítulo 4, meus amados, ele já vai nos falar da vida prática, de como nós devemos viver a vida cristã na prática. As primeiras partes, os versos 1 a 16, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando da unidade, a unidade que devemos ter como cristãos, que devemos ter na doutrina. Deus separou pastores mestres, apóstolos no tempo passado, não tem hoje mais, né? Mas toda essa verdade, esse trabalhar da unidade é para que nós não sejamos como meninos agitados por todo o vento de doutrina, mas sejamos varonis, servos e servas valorosos na presença do Senhor, para que realmente vivamos conforme a estatura de Cristo, né, como mostra o texto aqui. E agora, meus irmãos, dos versos 17 até o capítulo 5, vou colocar aqui até o 6, né? Mas só especificando até o verso 21, ele mostra que agora ele sai da unidade e vai começar a falar da santidade. Como nós devemos viver na presença do Senhor. Visto que você agora está nessa uniformidade, tem que andar em unidade como servo do Senhor, com a palavra, com aqueles que foram levantados por Deus para pregarem a palavra do Senhor. Agora o apóstolo Paulo, ele se reveste de uma autoridade que ele já tem, mas colocando uma palavra autoritativa ainda maior, e vai falar: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico.
Você não deve mais viver a mesma vida que você vivia antes. Você agora deve viver como um servo diferente. Você tem que viver uma vida diferente que você tinha antes. E aqui, meus amados, ele vai trabalhar muitos aspectos. É um texto muito precioso. Não vai dar tempo de falar sobre toda essa parte aqui, né? Mas com certeza no texto em questão que nós já lemos, com certeza nós podemos extrair ensinos preciosos para como nós devemos viver nos dias de hoje na presença do Senhor, de modo que o glorifique. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo muito difícil, em que às vezes as pessoas acham que você não deve se arrepender dos seus pecados, não deve viver uma vida santa, mas a palavra é muito clara. Se você diz, 1 João vai falar, eu conheço a Deus, mas não guarda a sua palavra, a Bíblia é enfática. Você é mentiroso e a verdade não está em você. E é por isso que o apóstolo Paulo, como testemunha do Senhor, vai falar, viva uma vida diferente. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã aos irmãos. E a primeira lição, meus amados, que nós vemos sobre como devemos viver a vida cristã é não como o descrente. Então, nós vamos olhar agora, dos versos 17 ao 19, como o descrente vive, porque um dia nós éramos assim, meus amados. Mas agora você não deve viver mais. É interessante como o apóstolo Paulo redige a sua frase. Isto digo, portanto, e no Senhor testifico. Houve uma vez que você era assim. Houve uma vez que você tinha esse estilo de vida. Mas agora eu testemunho que não mais. Você ande como os gentios. Então, meus amados, uma forma de nós vivermos a vida cristã é diferente do ímpio, daquele que não crê no Senhor. E como eu disse, não porque nós somos melhores, mas porque nós somos o que somos pela graça de Deus. Vamos ver aí o que diz a palavra, irmãos? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Então, aqui, meus amados, é uma palavra de revestir-se de autoridade. Toda palavra é autoritativa, mas o que ele vai falar é muito sério, né? Então, eu digo como testemunha do Senhor, muito sério, que não mais, olha lá essa expressão, não mais, meus amados. Se nós olharmos para a nossa vida pregressa, houve um tempo que nós éramos assim. Principalmente aquele que foi convertido ao Senhor numa idade maior, né? Então, tem pessoas que já nasceram num lar cristão, mas, meus amados, é a graça de Deus, né? A concepção é que a criança, por mais linda que seja, ela nasce em pecado, e ela precisa da salvação também. Mas, quando nós olhamos para a nossa vida sem Cristo, nós amávamos o pecado, mas o texto vai falar, pela graça do Senhor, não mais. Não ande mais, como diz aí, irmãos, como também andam os gentios. Então, meus amados, os gentios aqui eram outras nações que não a do povo judeu. Mas é para mostrar que o pecado atingiu toda a raça humana. Mas aquele que não tem ao Senhor, ele vive num estilo de vida que não agrada a Deus. E aí ele vai mostrar um panorama de como o ímpio anda, de como o descrente vive a sua vida. Então, o texto vai falar assim, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então aqui, meus amados irmãos, o texto nos mostra que aquele que não tem ao Senhor, ele está andando na futilidade. A palavra vaidade aqui, ela tem dois significados. Ela pode se referir tanto ao vazio. Lembre-se daquele texto de Salomão, vaidade. Eu tive muitos prazeres, busquei a alegria e a satisfação em muitas coisas, mas eu vi que tudo era como vaidade, como correr atrás do vento. Essa palavra, meus amados, ela significa vazio. Eu tentei buscar sentido na minha vida para essas coisas, mas eu vi que tudo era um vazio e não preencheu os anseios do meu coração. Então, meus amados, quando nós olhamos para a vida do descrente, ele vai andar no vazio dos seus sentidos. Tem uma música que expressa mais ou menos isso, de uma forma clara, deixa a vida me levar. É uma pessoa que não vive com critérios da palavra, mas ele está dando vazão aos seus sentidos, dando espaço às suas vontades. É um homem que não se refreia pela graça de Deus ou se volta ao Senhor. Eu quero prazer, eu quero alegria, eu quero satisfação. Eu vou dar espaço e vou andar conforme a futilidade da minha carne. E aí o texto vai nos falar, meus irmãos,
pense nesse texto como uma linha de sequência. Por que o povo anda assim? E Paulo vai nos mostrando passo a passo as causas. Olhem o verso 18. Eles andam assim, irmãos, na futilidade dos seus sentidos, no vazio, por duas coisas. O que diz aí o verso 18? Porque eles estão obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, tudo isso vai ficar interligado e eu vou explicar com calma para nós nessa manhã. Então, meus amados, o texto fala, eles andam na vaidade dos seus pensamentos, porque eles estão obscurecidos de entendimento. Não há uma iluminação da graça de Deus, da pessoa de Jesus, no seu entendimento. A sua forma de perceber as coisas ainda está obscura. Então, por ele não conhecer a palavra, por ele não conhecer a vontade de Deus para a sua vida, ele vai viver no pecado, porque ele ainda não foi transformado no seu entendimento. Enquanto a graça, irmãos, nos ilumina, o pensamento, o entendimento do ímpio ainda é obscuro. E aí o texto fala, além disso, ele está alheio à vida de Deus. Meus amados, às vezes pregamos a palavra do Senhor e muitas vezes as pessoas não querem porque elas estão contrárias à vontade de Deus. Elas estão alienadas, distantes, totalmente em um polo oposto à vontade do Senhor. Então, por ela estar nesse polo oposto, né, como vai dizer a palavra, por estarem alheias à vida de Deus, elas não vão viver uma vida santa. Elas não vão viver segundo a vontade do Senhor, mas elas vão viver conforme o seu próprio desejo, porque ela está contrária à vida santa que Deus tem preparado para o seu povo. E aí o texto vai falar, irmãos, por que elas estão alheias? Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Meus amados, o coração daquela pessoa que não foi transformada é duro como pedra. Você vai ver, ela vai viver na futilidade dos seus sentidos, porque ela está com o seu coração endurecido e é uma pessoa ignorante. E por ela ser tudo isso, meus amados, o que diz o verso 19? Vamos ler todos juntos? Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, meus amados, o texto vai nos falar que por causa dessa dureza, por causa dessa ignorância, o verso 19 nos diz, tendo se tornado insensíveis. São pessoas que por darem espaço e vazão ao pecado, elas não têm mais sensibilidade, ou não têm sensibilidade nenhuma para com as coisas de Deus. E aí, meus amados, uma pessoa insensível, ela se entrega à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Eu costumo associar essa palavra dissolução, meus amados, a uma aspirina, a um sal de fruta, né? Não sei quando você coloca na água, você vê aquela dissolução. Então, meus amados, muitas pessoas estão desperdiçando a sua vida no pecado e elas se entregam e acham que estão vivendo a verdadeira felicidade. Não, crentes, cristãos, vocês não sabem o que é aproveitar a vida. Mas segundo a palavra, ela está dissolvendo a vida. Ela não está realmente aproveitando a vida como se deve, meus amados. E é a graça de Deus que produz isso em nós. Nós, meus irmãos, lutando contra o pecado, sabemos o sentido da vida. E aí o texto fala, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Irmãos, enquanto o cristão, ele deve lutar para fazer o seu melhor a Deus, pode ter certeza que o descrente, aquele que não conhece ao Senhor, ele está fazendo o melhor para aproveitar da carne em si mesmo, em seu coração. Mas, pastor, tem gente que tem muita bondade, que ainda não aceitou Jesus, mas só falta crer em Cristo. Meus amados, eu entendo que existe, como diz a palavra, a graça comum de Deus. E há pessoas que mesmo não tendo a Cristo, ela pode manifestar sinais de bondade. Mas sem Cristo, nós estamos o quê, irmãos? Mortos.
em nossos delitos e pecados. E se a graça do Senhor não chegar ao nosso encontro, o texto vai nos falar, tem pessoas que podem até ter sinais de bondade, mas o que de fato está no coração é que ela vai dar o máximo de si para cometer toda sorte de impureza. Irmãos, este é o coração sem Deus. Nós, muitas vezes, podemos olhar para certas pessoas que não têm ao Senhor, mas essa é a ótica das Escrituras. Essa é a ótica da nossa vida sem Cristo. Eu não sei se você pode olhar para trás e ver como era a sua vida sem o Senhor Jesus. Tinha coisas que eu amava fazer. Tinha coisas que aos olhos do Senhor era abominação, mas para mim era satisfação. Mas o texto hoje fala, um dia você viveu assim, mas hoje não mais. E meus amados, pela graça do Senhor, Deus está nos transformando. Hoje nós temos uma vida diferente, porque o Senhor nos amou de uma forma tremenda. Nos escolheu antes da fundação do mundo. E eu fico imaginando o que seria da nossa vida sem essa preciosa salvação. Até onde eu iria se Deus não me alcançasse com a sua preciosa graça. Então, meus amados, quando o apóstolo Paulo fala, como testemunha do Senhor eu digo, e no Senhor testifico, é que nós temos que viver uma vida diferente daquele que não tem a Cristo. Como é que tem sido a nossa vida, meus amados? Você tem se mostrado uma pessoa diferente no seu trabalho, no colégio, em casa, para o seu filho, no esporte, no lazer, na igreja, na adoração, na vida íntima com o Senhor? Como é que tem sido, meus amados, a nossa vida de diferença na presença do nosso Deus? Então, enquanto o mundo tem todo este panorama de vida, o texto fala, você não é mais assim. E aí o texto vai nos mostrar uma outra forma porque nós não somos assim. Então, só para os irmãos que chegaram, Efésios 4, 17 a 24, tá bom? E o texto fala como nós devemos viver a vida cristã, aprendendo a Cristo. Versos 20 a 24. Irmãos, nós somos diferentes hoje porque Cristo é o nosso educador. Porque a graça do Senhor veio ao nosso encontro e hoje você não somente conhece a Bíblia, mas você conhece o Cristo da Bíblia. E ele veio um dia ao seu coração. Você não só aprendeu teorias, mas você aprendeu sobre uma pessoa. Hoje você aprendeu sobre a graça do Senhor na pessoa de Jesus Cristo. Não é só conhecimento teórico, mas um dia quando o Senhor se revela a você, ele te convida e te transforma para que você viva uma vida diferente. Olha o que diz o verso 20. Vamos ler todos juntos? Isso, então, meus amados, olhem o contraste. Enquanto o mundo tem todo esse estilo de vida, o texto fala, mas, porém, todavia, né? Não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Não é aprender de Cristo, meus irmãos, mas é aprender a Cristo, é aprender a pessoa. É aprender, mas é um aprender apreendendo. Sabe quando você toma esse ensinamento de tal modo, como se Cristo estivesse do seu lado. Não é só teoria, meus amados, mas é algo que realmente encarnou no seu coração. Algo que realmente faz parte da sua vida. Não é só teoria, mas é a presença do Senhor do seu lado. É como se você estivesse aprendendo, meus irmãos, com a pessoa de Cristo aqui e o abraçando, tomando essa relação como sua na sua vida. Olhem que interessante o verso 21. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, meus irmãos, o texto aqui está nos mostrando que a palavra ela é tão profunda que ela não é só teoria, mas ela é uma ação divina, como se o Senhor estivesse aqui do nosso lado hoje. Deixe-me explicar isso aqui para os irmãos, meus amados. A igreja de Éfeso não viu o Senhor Jesus. Jesus já havia morrido e ressuscitado. Mas o texto fala, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas quando a palavra é pregada, você fala, Deus falou comigo.
Jesus está de uma forma tão firme no meu coração, que é como ele tivesse falado por mim. Meus amados, falado a mim. Olhem que interessante. Eu não vi a Cristo, mas toda vez que eu ouço a palavra da verdade, é como se Cristo estivesse aqui falando ao meu coração. Que verdade preciosa, irmãos. Quando eu aprendi sobre isso, que não é só uma teoria, mas é o Senhor vindo ao meu encontro. E tudo que eu recebo da palavra da verdade é uma instrução do Senhor para a minha vida, para me guiar pelo caminho da verdade. Então, meus amados, quando você ouve a palavra de Cristo, o próprio Espírito nos mostra Cristo. Cristo vem com a sua presença real na nossa vida. E se você conhece o Evangelho assim, é como até a gente vai estudar em Tessalonicenses. A palavra não chegou somente em palavra, mas em ação do poder no Espírito Santo na nossa vida. E aí o texto fala, irmãos, verso 22, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências, e vos renoveis, no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, meus amados, o encontro com Cristo, ele produziu e ainda vai produzir transformações na nossa vida. Ele vai falar assim: quando você aprendeu a Cristo, você um dia já disse não à sua carne. Você já se despojou do velho homem, porque esse velho homem, meus irmãos, ele traz algo ruim para a nossa vida. A graça de Deus nos transforma, porque nós entendemos que viver para a carne não é algo bom. É algo que vai realmente nos apodrecer. O texto nos mostra aí que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Meus amados, uma pessoa que vive conforme os seus desejos, ela vai ser corrompida. A ideia de corrupção é a de um metal que está entrando em decomposição. Não sei quanto tempo tem algum metal na sua casa, mas se você deixa ele descuidado, meus amados, ali entra num processo complicado. É a mesma coisa com a vida cristã, irmãos. Se nós não entendermos a transformação e dermos vazão à carne, você está se corrompendo. E pode ser que, na verdade, você nunca teve um encontro com o Senhor. Mas o texto aqui nos mostra, você um dia se despiu. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que agora nós não lutamos contra o pecado. Lutamos. Eu me despi, mas dia a dia também estou firme na luta e no propósito de lutar contra o pecado. Mas um dia eu disse, olha, Cristo é o meu Salvador. A graça chegou ao meu encontro. E eu disse, e eu que amava tanta coisa, não amo mais. Eu que um dia desejava tantas coisas pecaminosas que aos meus olhos eram bons, eu não quero mais isso para mim. Tudo, meus irmãos, porque um dia Cristo nos achou longe do lar. Que verdade preciosa, né, irmãos? E aí o texto fala do despojar, do renovar, do revestir. Olhem o verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Irmãos, um dia sem Cristo, o nosso entendimento, como foi falado anteriormente, era falar como é bom viver no pecado, no lazer, na luxúria. Mas o Senhor renovou o nosso entendimento. Eu não quero mais isso. E, meus amados, se o Senhor não estiver despertando a nossa consciência na luta contra o pecado, tem coisa errada. Porque o Senhor renovou a nossa mente. Se um dia você amava fazer coisas que não agradavam ao Senhor, isso mudou? Seu entendimento está diferente? Sua percepção é nova? Isso é Deus, meus irmãos, com a sua graça. E se hoje você está se revestindo, colocando a roupa de Cristo, enquanto o pecado corrompe, olhem o que diz o verso 24. Você um dia decidiu se revestir e está se revestindo do novo homem. E, meus amados, olhem que interessante, este homem novo é criado segundo Deus. O Senhor está te formando para ser semelhante a Cristo.
Você agora é feitura de Deus e está nos planos do Senhor. E aí o texto fala, criados segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Meus amados, a palavra do Senhor, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ela está nos refazendo para sermos mais de você, segundo o seu pecado, segundo a sua vontade, segundo o seu prazer e a sua satisfação. Mas é como diz Paulo em Romanos, você agora é salvo pela graça para ser conforme a imagem do Filho de Deus. Você é chamado para ser uma nova criação. Deus um dia tirou o seu coração de pedra, o nosso, eu vou me incluir aqui, e você hoje nasceu de novo. Hoje você não está mais morto, porque agora você conheceu não de Cristo, mas você conheceu a pessoa de Cristo real que está aqui no seu coração. E quando você vê essa bênção, pecado não é mais a mesma coisa, irmãos. Nós lutamos com ele, mas não é mais a mesma coisa. O nosso entendimento agora não está mais para a nossa luxúria, mas está para viver os planos do Senhor. E agora, na minha luta contra o pecado, eu sei a corrupção que o pecado me traz, mas eu sei que agora eu tenho que estar me revestindo de Cristo, porque é essa roupa que Deus quer para mim. Não é diminuindo a pessoa, né? Mas é a linguagem da palavra. Eu me revisto do meu Senhor, porque Ele veio ao meu encontro e me transformou pela graça de Deus. Meus amados, esse texto tem muitas preciosidades para nos ensinar. Ele vai nos falar de como Cristo vai nos atuar nos checklists da vida, né? Aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade em amor. Olhem, meus irmãos, são tantas coisas. Há pecados que não devem ser nomeados entre vós, porque agora você é um imitador de Cristo. Quantas bênçãos, meus amados. Vamos deixar isso para cenas do próximo capítulo. Mas com certeza a graça nos transformou. Eu espero que onde você estiver, você esteja para dar sabor. E como eu digo, não é porque nós somos melhores do que ninguém, irmãos, mas é porque Cristo veio ao nosso coração. Ele é real. Ele não é somente algo que está na palavra que já é precioso por si só, mas Ele mesmo, com a ação do Espírito, nos mostra essa verdade para que nós a vivamos. Irmãos, a Bíblia não é escrito de homens, como vão dizer muitas pessoas, mas é o próprio Deus em ação, para mostrar que tudo que está escrito foi escrito para a nossa salvação. E essa palavra que é viva, preciosa, apresenta um Deus vivo. E hoje a nossa fé não é um tiro no escuro, mas é uma presença real do Salvador. E já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em nós. Em mim, em nós, pela graça de Deus. Irmãos, que nesses tempos difíceis, enquanto a pessoa se distanciando do Senhor, que nós entendamos a sua graça e vivamos para a sua glória em Cristo Jesus. Amor tamanho que foi dispensado no nosso coração. Vamos orar, meus amados? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado, ó Pai, pela tua graça na nossa vida. Nós vemos o teu plano de salvação e a tua palavra nos ensina que o Senhor nos amou com amor eterno. Amor a Deus que ninguém nessa vida merecia. Mas aprove ao Senhor nos escolher, nos amar, nos trazer para os teus propósitos, ó Pai. E muito obrigado por nos dar compreensão desta preciosa graça, Senhor. Muito obrigado porque houve um dia que nós demos ouvidos à tua palavra. O que seria de nós, Senhor, se isso não tivesse acontecido? Até onde nós iríamos? Mas muito obrigado por nos escolher, nos adotar, nos selar, enviar Cristo para morrer pelos nossos pecados. Te louvamos, ó Senhor, por esta preciosa graça. E nos ajuda, ó Pai, na luta contra o pecado. Nós vamos ver mais sobre isso. A não vivermos mais como aquele que não tem o Senhor. Porque dentro do teu propósito, o Senhor nos chamou para uma novidade de vida. E nos ajuda, ó Senhor,
com a tua graça que um dia já nos fez abnegar-nos de nós mesmos. Nos ajude, ó Pai, a sermos triunfantes na luta contra o pecado, porque a nossa força é do Senhor. Ó Deus querido, também nos ajuda a ter um entendimento renovado. Sabemos que o pecado, ó Pai, nos leva para uma vida fútil, mas a tua graça, que é preciosa, mais preciosa do que a vida, nos leva para a salvação. Renove o nosso entendimento nesse sentido dia após dia, Senhor. E que diante desta preciosa graça, nós possamos nos revestir de Cristo durante todo o nosso viver. Ó Pai amado, a noite já está raiando e vem chegando o dia. Nos ajude, ó Pai, a vivermos como filhos da luz. Esse é o estilo de vida que o Senhor tem para nós. E como nos diz a tua palavra, que na luta contra o pecado, que nós clamemos por Cristo e entendemos que em Cristo nós somos mais que vencedores, Senhor. Fica conosco, dá-nos a tua bênção e muito obrigado pela tua palavra. E que o Senhor fortaleça grandemente a vida do teu povo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.